Os casos de influenza estão subindo bastante. Isso preocupa, é claro, de acordo com o último boletim da Fiocruz. Em maio, só em maio desse ano, o vírus esteve presente em pelo menos 33% dos casos de síndromes respiratórias agudas e se manteve justamente em alta nas primeiras semanas de julho. Então, sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a Raquel Stuck, infectologista da Unicamp e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia. Agradeço, viu, doutora, por você estar conosco neste sábado à disposição. Desde já te desejo um bom dia. Oi, Renan, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Agora vamos falar sobre a influenza, né? Pois é, e eu queria saber, acho que a primeira pergunta é por que esses casos, doutora, eles vêm aumentando tanto no país? A gente sabe que a gente está passando por um momento, obviamente, de mudança de temperatura. Muitas capitais, muitas cidades começam a enfrentar aí um friozinho, aí depois na outra semana aquele calor, mas por que a gente tem esse aumento nos casos? Olha, Renan, é uma época, como você diz, esperado para o aumento da circulação do vírus da influenza. Ele gosta desta época do ano. E o que a gente faz, o que o poder público faz para tentar impedir o aumento do número de casos? Oferta, disponibiliza a vacina contra a influenza, que nós já temos a campanha da vacinação que está aberta agora para toda a população acima de 6 meses de idade, a partir já desde abril. Né? E o que nós temos, infelizmente, uma baixa adesão da população à vacinação. Então, o aumento do número de casos, motivando inclusive as internações, é isso que mostra, né, o boletim da Fiocruz, se deve provavelmente à falta de vacinação da população. Ainda dá tempo de vacinar? Dá, mas é mais em função disso que a gente sabe que essa época o vírus circula mais mesmo. E por que, doutora, as pessoas não estão indo procurar por essa vacina? É algo tão simples, algo que a gente está acostumado. O brasileiro convive muito bem com a vacina, entende muito bem a importância dela, né? Apesar de todo momento turbulento que a gente passou da pandemia, mas a gente está falando de influenza. Por que existe nesse momento essa baixa adesão? Olha, Renan, talvez a gente tenha aí uma somatória de fatores, mas eu vejo um primeiro que a gente teve um outono que em muitos locais foi mais frio, né? E agora o inverno que começa em alguns locais ainda não tão frio ainda, então talvez a falta de percepção das pessoas do risco que elas estão correndo. Então acho que muitas pessoas ainda não perceberam, ou a gente não noticiou o suficiente, né, todos nós, de que esse aumento, né, do número de casos de internação, então casos graves, provocados pela gripe, e as pessoas não se sentem ameaçadas, então acabam não indo vacinar. Então, acho que momentos como este, né, onde nós passamos a noticiar, a informar a população, olha, vamos divulgar o boletim da Fiocruz, que são dados, né, fiéis, está acontecendo, nós temos a vacina, né, é uma vacina, como você comentou, que há anos, há décadas a gente faz, a gente sabe que ela é segura e sabe que ela protege também, né? Então, é importante que as pessoas procurem as unidades básicas, uma vacina que é oferecida, né, de graça aí nos postos de saúde, para atualizarem a sua vacina. Pode aproveitar e fazer a bivalente, pode atualizar o resto, mas o momento agora, quer dizer, deve até atualizar tudo, mas o momento é da gente prestar atenção e se proteger contra a gripe. Outro ponto que é importante, doutor, apesar de parecer simples essa pergunta, mas eu acho que vale a gente trazer aqui nessa nossa conversa, como a influenza ela é transmitida, obviamente a gente falou da vacina, mas pós essa transmissão, como é que são os tratamentos ou qual seria o melhor o tratamento? Bom, primeiro, a influenza, a gripe, ela também é transmitida como a Covid de pessoa para pessoa por um contato respiratório, né? Então, a pessoa que tem algum sintoma, que não sabe até se é uma alergia, por exemplo, pela mudança do tempo, pela blusa que estava guardada, tal, mas está com sintomas, teve febre, se for sair de casa, use máscara. A máscara também vai proteger e dificultar a transmissão para as outras pessoas. As pessoas que têm um risco de ter uma doença mais grave, principalmente os idosos e aqueles imunossuprimidos, as pessoas com comorbidade, quando a gente já desconfia que seja um quadro de gripe realmente, gripe dá muita dor no corpo, você fica imprestável, a sensação que você não consegue sair de casa até, né? Não é um resfriado que é mais leve. Já a indicação, existe uma medicação antiviral que a gente fala, que deve ser feita com prescrição médica, também liberada pelo Ministério da Saúde através das unidades básicas
ou dos pronto-atendimentos públicos, que ela também é usada para diminuir o risco da pessoa vir a ter uma forma grave da doença, e ela encurta também um pouquinho o período que a pessoa transmitiria o vírus. Então, essas duas medidas existem, né? O uso da máscara, a vacina, as 3 para impedir que a gente adoeça, a máscara para impedir a transmissão de pessoa para pessoa e, eventualmente, se adoecer, alguns grupos populacionais, o uso do antiviral. Doutora, você falou a respeito de como a gente fica, né, depois que a gente está gripado, enfim, aquela dor no corpo, às vezes não consegue sair de casa, aí toma remédio, febre, então, tudo que a gente está acostumado, né, por isso que a vacina é tão importante. Mas, acima de tudo, vale a gente destacar que podem existir complicações ainda piores, certo? Podem existir complicações, então esses casos que a gente vê, né, já documentados de aumento das internações, eles podem ser tanto pela complicação pela gripe, então o vírus em si pode dar um quadro principalmente de uma pneumonia muito grave, né, que vai precisar de respirador, como a gente viu com a Covid, e pode levar a óbito também, porque pode não dar conta o tratamento feito. A outra complicação que pode acontecer eu tenho gripe, eu estou com uma pneumonia leve pelo vírus da gripe, mas eu posso ter uma pneumonia bacteriana, né, junto com este quadro da gripe. E outra coisa que também está muito bem já documentado, Renan, é que ter gripe descompensa também a doença de base. Então, quem é diabético tem um risco maior de descompensar a diabetes e ficar mais difícil de controlar. Aumenta o risco de problemas no coração, de infarto, cardiovasculares, que a gente fala, de derrame, né, do AVC. Então, gripe não é só 2, 3 dias se sentindo mal, não. Ela pode ter consequências muito graves. Doutora, muitíssimo obrigado. A senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa ou então fazer um pedido aqui para quem está acompanhando a gente para se vacinar, né? Isso, então todos, né, acima de 6 meses de idade, os bebezinhos inclusive, devem se vacinar. As nossas UTIs pediátricas, infelizmente, elas estão lotadas de crianças com quadros respiratórios. Então, da família, do bebê ao idoso, todos devem se vacinar. A vacina está disponível nas unidades básicas, ainda é o momento. E lembrar que a vacina, ela se atualiza todo ano conforme os vírus que estão circulando. Quem tomou nos anos anteriores tem que tomar esse ano de novo. Então, aproveita essa semana que está começando e todo mundo vai vacinar para se proteger. É isso, vacinar já. Muitíssimo obrigado, viu? Conversamos com Raquel Stuck, infectologista da Unicamp e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia. Muitíssimo obrigado, um ótimo dia para a senhora. Obrigada, ótimo dia a todos, um bom final de semana.